Lucas, capítulo de número 10. Eu quero ler com você a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio ou por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram,
e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não dependa integralmente do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor traga discernimento de espírito a cada um, para que a tua palavra seja recebida em um solo fértil e para que ela seja colocada em prática a partir dessa reunião. Eu oro, Senhor, para que haja salvação, para que haja cura, para que haja despertamento, para que o Senhor aqueça corações, para que o Senhor fale àqueles também que estão em comunhão plena com o Senhor, e que essa palavra seja bálsamo, refrigério, cura a cada um de nós. Nós oramos e desde já devolvemos ao teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor, em o nome de Jesus. Amém. O Deus da missão. Quero os próximos minutos trazer alguns pontos do texto lido, para que eu e você possamos compreender um pouco do que Deus deseja de nós, de fazer em nós. A primeira pergunta que eu acho que cabe por meio dessa palavra é: como você tem enxergado o seu caminho, os seus dias, a sua estrada, a sua jornada? Com qual perspectiva ou com qual lente você tem observado o caminho da sua vida? É interessante introduzirmos lembrando sobre duas coisas. A primeira delas é que esse evangelho está aqui no Evangelho de Lucas. Essa palavra está no Evangelho de Lucas. E nós sabemos que Lucas, ele escreve aos gregos numa perspectiva de Jesus como homem perfeito. Ou seja, um homem perfeito aperfeiçoando o caminho de imperfeitos. Todos os dias é colocado diante de nós alguns caminhos. Mas todos os dias esse Cristo, por meio do Espírito Santo, que é perfeito, está disposto a aperfeiçoar o nosso caminho. É nessa perspectiva que Lucas está escrevendo aos gregos, diante de um Cristo como homem perfeito. Ele é 100% Deus, sim. Mas como homem, ele foi perfeito na sua conduta, na sua fala, na sua postura. E talvez seja por isso que ele está trazendo conselhos ao caminho de 70 pessoas, para que o caminho deles também sejam aperfeiçoados. O segundo ponto que cabe na introdução é que nós sabemos que Deus, ele não delega tarefa para alguém. Deus, ele delega autoridade. Independente de onde você estiver, não é sobre o lugar que você está indo, é sobre a autoridade que Deus te deu para ir em qualquer lugar. Eu sempre digo isso. Deus não é Deus que delega uma tarefa. Flavinho, vai na padaria. Não. Deus delega a autoridade. No caminho da padaria eu tenho autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio, para pregar o evangelho. Se eu estiver dentro da padaria, se eu estiver numa cidade grande, se eu estiver numa cidade pequena, se eu estiver em família, se eu estiver no meu trabalho, se eu estiver na rua,
Eu tenho autoridade, porque me foi delegado. Eu vos dou autoridade. Nós temos a certeza de que nós também temos a companhia de Deus, por meio do Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto aos céus, o que ele disse? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, eu te fiz uma pergunta: como você enxerga o teu caminho? Eu trouxe clareza para você que Deus deseja te aperfeiçoar e me aperfeiçoar. Eu lembrei você de que você carrega a autoridade de Jesus. E eu também lembrei você de que a palavra solidão não existe para crente, porque do seu lado sempre estará o Espírito Santo. Você nunca estará sozinho na missão de Deus. Isso faz o nosso caminho fazer mais sentido. A gente enxergar numa perspectiva de Deus, e é exatamente isso que Deus, na pessoa de Jesus, está fazendo. Ele está trazendo clareza ao caminho de quem está indo bater de porta em porta. Eles não foram para depois ouvir Jesus, eles ouviram para depois ir. Primeiro ponto: é Jesus quem envia. Não é eles que viram para Jesus e diz: Jesus, o Senhor nos deixa ir até aquelas casas, aquele lugar e bater de porta em porta. Não, é Jesus quem comissiona e é Jesus quem envia. Dentro desse ponto, eu quero trazer duas coisas para você. Primeira, para de ir em lugares apenas que você deseja ir, e passa a ir em lugares que Deus deseja que você vá. Para de ditar sua rota. Ora, ouça Deus. Biblicamente falando, você vê homens e mulheres de Deus que eles não andavam como andarilhos para qualquer lugar, não. Havia uma intencionalidade, um lugar. Você pega Paulo, você pega o próprio Cristo, você pega os profetas, você pega as pessoas que Jesus ou que o próprio Deus enviou. Pensa em Jonas, em querer ir para o lugar que ele queria e não obedecer para o lugar que Jesus queria que ele fosse, que Deus queria que ele fosse. É Jesus quem envia. É por isso que não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi Ele quem nos escolheu. A Bíblia vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Jesus escolheu você, e se Ele escolheu você, Ele tem um caminho para você, Ele tem um propósito para você, Ele tem uma jornada para você. Quando você acha que era ali, não é mais, é outro lugar, é outra direção. É Deus quem envia. O que a gente precisa? Discernir a vontade de Deus, discernir os lugares de Deus. Pastor, mas Deus não está falando. Irmão, tem alguma coisa errada, porque o nosso Deus não é mudo. Tem alguma coisa errada nesse caminho. Ou você está orando pouco, ou você não está discernindo a vontade de Deus, ou de alguma forma os seus ouvidos estão tampados, ou tem uma brecha, ou tem alguma situação. Mas Deus está falando, Deus está gritando, Deus deseja falar com você. O que eu vejo ainda nesse ponto? É que não há nada que Jesus pede que Ele não esteja pronto a ensinar antes.
Se é de Jesus, tem instrução. Antes de Jesus enviar, ele para todo mundo e diz: olha, antes de ir, se assente. Me dê 5 minutos. Vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar aquilo outro. Pode ser que aconteça isso. Se você e eu fazemos isso com os nossos filhos, Deus não vai fazer com você. Irmãos, além da gente ir para o lugar que Deus não quer que nós vamos. Quando Deus fala, a gente quer sair correndo sem instrução. Para ouvir a instrução de Deus, para você não quebrar a cara. Você pode estar no lugar que Deus deseja que você esteja, mas pode fazer tudo errado, porque você não parou para ouvir antes. Não é sobre o lugar que você está, é sobre o quanto você ouviu Deus para fazer e executar certo no lugar aonde Ele enviou você. Jesus disse: não é sobre vocês bater de porta em porta, não é sobre o lugar que vocês estão indo. Espere. Jesus alertou, Jesus ensinou, Jesus falou sobre as possibilidades, Jesus abriu os olhos deles, Jesus deu instrução, Jesus tratou o coração, Jesus falou sobre humildade, Jesus falou sobre dependência, Jesus falou sobre relacionamento, sobre falas. Jesus instruiu. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a primeira pergunta que eu te fiz é como você tem enxergado o seu caminho. E a segunda que eu queria te fazer é se você tem escutado da parte de Jesus as instruções antes de ir. Eu me lembro de uma pregação do pastor Lucinho aqui. Ele diz que existem orações que são curativas e existem orações que são preventivas. Exemplo: tem pessoas que saem de casa apressadas, vai para o trabalho, não oram, não tem contato com Deus, não lê a palavra, sai correndo, esbaforido, chega de qualquer jeito, não prepara, não tem disciplina, não tem organização, não tem contato com Deus. Ainda no caminho ele xinga alguém no trânsito, ele fecha alguém, ele fala um palavrão, ele chega no trabalho, ele não dá bom dia, no dia de trabalho ele briga com alguém, ele fala do patrão, ele briga com a esposa, ele liga de lá, ele diz não para o seu filho, coisas que ele poderia talvez dizer sim. E quando ele chega em casa, ele precisa pedir perdão de tudo que ele fez, porque a sua oração é curativa. Mas por que as nossas orações não são preventivas? Jesus, eu estou a 15 quilômetros do meu trabalho, eu quero que o Senhor me conduza, abençoe o meu dia, Senhor, me permita abençoar as pessoas que cruzar o meu caminho, Senhor, me permita falar do Senhor no meu trabalho hoje, me permita, Senhor, amar minha esposa ainda mais hoje, me permita, Senhor, conhecer o coração do meu filho, me permita ser o mais excelente no meu trabalho, Senhor, me permita, usa-me para a tua glória, Senhor, conduza a minha história, conduza o meu caminho, irmão. O seu dia vai ser outro, porque as suas orações foram preventivas, você ouviu antes de fazer. Segundo ponto, Jesus procura pessoas disponíveis. O texto vai dizer que a demanda daquele grupo de pessoas era maior do que o número de pessoas. Jesus sempre vai usar quem está disponível.
Jesus não vai usar preguiçoso. Jesus não vai usar gente acomodada. Eles se disponibilizaram, eles se tornaram disponíveis. É por isso que Jesus disse: olha, vocês precisam orar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Por quê? Porque vocês estão em 70 e é pouco pela demanda do lugar, pela necessidade do lugar. Muitas pessoas precisam ser curadas, são muitas casas. Mais do que você conhecer o seu caminho, é você dizer: eis-me aqui, Senhor. Tem muita gente, irmãos, é igual pessoas viram para a gente, muitas vezes pastores, e dizem assim: pastor, o que o senhor precisar, o senhor pode me chamar. Glória a Deus, eu entendo a intenção. Mas na hora que o pau está quebrando, irmãos, a gente conta com quem está. Não dá tempo de ligar: fulano, esteja no culto, sirva no ministério, faça o curso dos gerações, abrace a igreja, gere pertencimento, faça a obra de Deus. Pregue o evangelho aonde você estiver. Deus está contando com pessoas disponíveis. Só recebe a instrução quem está disponível. Porque senão você vai ser aquele que vai dizer: o que Jesus disse lá? E o irmão vai falar assim: perdeu, playboy. Acabou. Passou o time, passou o tempo. Não dá. Não faz mais diferença eu te contar. A gente já foi, já voltou. Eu posso te contar o que Deus fez lá. Deus fez algo sobrenatural. A gente viu o diabo cair como um relâmpago. Deus manifestou a sua glória. Houve salvação. Deixa eu te contar essa experiência. Mas não dá mais para contar a instrução, porque já passou. Tem gente que diz assim: o que aconteceu lá no culto de manhã? Precisa estar para experimentar. Precisa ter compromisso, precisa ter disposição, precisa ter disponibilidade, precisa estar com o coração, precisa gerar pertencimento. Irmãos, o que o texto está gerando para mim, para o meu e para o seu coração? Jesus tem um caminho, Jesus tem instruções para esse caminho. Jesus não envia sem instruir. Nós temos acesso a Deus, nós temos a autoridade de Deus. Irmãos, nós temos o Espírito Santo que vai. Mas o que o texto também mostra para mim e para você? Que não é do nosso jeito. O caminho não é do nosso jeito. Você concorda comigo que no meio das 70 pessoas, talvez havia estratégias diferentes uma da outra? Não vamos de 2 em 2, não. Vamos de 5 em 5, pode ser perigoso. Não vamos todos os 70 numa casa só. Talvez um disse: vamos acumular. Quanto você pode dar para comida? Quanto que você pode? O que você pode levar? E Jesus está dizendo: deixa eu falar uma coisa com vocês para começar. Não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Nosso coração pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Não é do seu jeito. Mas eu sou assim, pastor, mas eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Errado. Deixa o Espírito Santo moldar você, deixa o Espírito Santo aplanar teu caminho, deixa o Senhor abrir os seus olhos, deixa cair algumas escamas que talvez estão aí, deixa o Senhor tirar a tua cegueira. Não é do nosso jeito.
Não é. Se fosse a gente, fazia tudo diferente. Talvez você nem estaria aqui. Talvez essa igreja nós não estaríamos vivendo isso hoje. É do jeito de Deus. Aceita que dói menos. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. É da vontade de Deus. É do propósito de Deus. Agora, irmãos, isso você não pode se esquecer, e Jesus deixou claro que o diabo é sempre o opositor da missão. O diabo é opositor da missão. Primeiro, para você entender que tudo reflete espiritualmente. Você acha que você só saiu de casa essa manhã e vou ali na igreja, começar meu dia bem, eu gosto da atmosfera, que beleza, olha o louvor, olha que ambiente agradável, eu vou sair daqui, eu vou almoçar na casa da sogra, na casa da mãe, eu vou comer a minha macarronada, vou tomar minha Coca-Cola, olha que dia agradável. Quem dera se as coisas fossem apenas naturais. Você não tem dimensão do que está acontecendo no reino espiritual, para que eu e você, nós estivéssemos aqui. Você não tem dimensão do que o diabo foi capaz de fazer para impedir você de vir nessa manhã. Jesus está dizendo para eles: olha, não ache que vai ser fácil. O diabo vai tentar impedir, o diabo vai tentar trazer confusão entre vocês. Cuidado com a vaidade. Vocês podem brigar um com o outro, vocês podem discordarem, vocês podem murmurar. Cuidado, porque o diabo é sempre opositor do propósito de Deus na sua vida. Pastor, isso é para gerar medo? Não, isso é só uma informação para você. Mas você lembra que eu disse para você que você tem autoridade no nome de Jesus? O diabo não tem poder sobre o poder que há no nome de Jesus. Ele pode se opor, ele pode aparecer, ele pode manifestar, mas ele vai sair no poder que há no nome de Jesus. Ele não tem poder sobre a sua casa, ele não tem poder sobre o seu casamento, ele não tem poder sobre a sua família, ele não tem poder sobre o seu caminho. É só uma informação. Não é para você ter medo, é para você saber que existe o reino espiritual e nós estamos em missão. E essa missão é de quem? É de Deus. Jesus trouxe clareza. Irmão, sabe uma das coisas que eu acho nesse texto mais preciosa é que Jesus, ele não passa pano. Jesus não esconde informação. Jesus diz tudo o que eles poderiam experimentar. Às vezes nós mesmos queremos que Jesus esconda a informação da gente. Não, é melhor que eu não saiba. Irmão, se é Jesus falando, abra os seus ouvidos. Não, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar com medo. Lance o teu medo e a tua ansiedade no Senhor, porque se Ele cuida do pássaro do céu, da planta que está plantada, Ele vai cuidar de você também. Ele cuida da sua história. Coloque o seu sentimento, as suas emoções no Senhor. Não tenha medo de saber. Você pode saber da sua luta, você pode até estar no meio dela. Mas Ele vai abrir o mar, Ele vai abrir o caminho, Ele vai conduzir você no caminho. Se Ele enviou, Ele vai trazer você. É como os discípulos no barco, cheios de medo. O fim daquele trajeto não era o fundo do mar, era Cafarnaum. Se Deus prometeu Cafarnaum ou qualquer outro lugar, descanse.
Porque com luta ou sem luta, lá será o seu destino final. Quinto ponto que Jesus nos ensina: uma caminhada de confiança e dependência. O texto vai dizer: vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Em outras palavras, Jesus está dizendo: dependa de mim, descanse em mim, confie em mim. Ok, Jesus, você me enviou, mas deixa eu encher a minha mochila de biscoito. Vai que algum dia o Senhor está desatento. E Jesus está dizendo: não leve nada. É por isso que esse caminho de discernir com autoridade, com companhia, de saber que você está servindo Deus da missão, ele não é para qualquer um, irmãos. Porque o que eu percebo no texto é que o negócio vai afunilando. Jesus vai apertando. Primeira coisa, não é vocês que querem ir, sou eu que estou enviando vocês. Toda vaidade de achar eu estou indo porque eu sou bom acaba aqui. Segundo, nada de se apressar, eu tenho instrução para vocês. Jesus vai cortando a vaidade. Jesus está dizendo: eu sei que talvez aqui tem gente até com estratégia, com mapa, com um monte de coisa na mochila. Não precisa, não é do jeito de vocês, é do meu. Jesus vai alinhando o coração, Jesus vai apertando a missão. Não acha que vai ser tão natural como vocês pensam. O diabo está ao derredor, mas fiquem tranquilos, eu sou o Deus da missão. Ele vai dizer: mas tem mais uma coisa, você precisa confiar e depender em mim, caso contrário é melhor você não ir. Mas eu vou ter fome, eu vou suprir a sua necessidade. Senhor, mas eu vou ter sede, eu vou saciar a tua sede. O caminho de Deus é para quem depende de Deus. Não dá para depender de Deus e do seu salário, do Deus e do seu emprego, de Deus. Não dá. É por isso que a gente tem sido uma nação doente emocionalmente. Quero ter o controle de tudo. Eu fico doente. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe: você não vai ter o controle da empresa, do casamento, do filho, dos negócios, das dívidas, dos investimentos, do ministério, dos seus pais. Você não consegue. Abra mão. Saia do controle. Dependa de Deus. Sabe o que eu me recordo? Eu me recordo de Paulo preso na prisão e enviando carta
que é isso? Ele não podia estar ali executando, fazendo, talvez seria perfeito, mas ele estava preso, mas ele orando. É como se ele dissesse: eu não posso estar, mas Deus já está, e Ele faz muito melhor do que eu. Deus está onde você não pode estar. Deus faz o que você não pode fazer. E o texto, ele termina trazendo a maior certeza que nós precisamos ter nos nossos caminhos, que há poder no nome de Jesus. Eu vi, disse Jesus, Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, essa é a palavra para mim e para você nessa manhã: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Aleluia! Quantos tomam posse dessa palavra? Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia! É Jesus quem envia. Ele procura pessoas disponíveis. Não é do nosso jeito. O diabo é o opositor da missão. Mas confie e dependa no Senhor. E não se esqueça que há poder no nome de Jesus.